nós gritamos também. E assim a Bíblia fala também que não somente nós, mas o Espírito que em nós habita, ele geme, ele chora, ele fala com Deus com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Francisco Rocha, canal Pedra Eleita. Uma palavra aqui muito importante para esses dias de hoje, que fala sobre os acontecimentos que está acontecendo nessa era e aquilo que ainda irá acontecer. A Bíblia sempre foi e sempre será o livro e o jornal mais recente, mais atual. A Bíblia pode ser considerada o jornal de amanhã. Não saia daí, Deus tem uma palavra para o seu coração. Muito bem, nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 7 a seguir, que diz assim: Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? Quem perguntou? Os discípulos. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aqui, meus queridos, os discípulos perguntaram ao Senhor, quando estavam ali admirando as grandezas do templo, aquelas pedras bem trabalhadas, bem fixadas, o Senhor Jesus disse a eles, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. E aí os discípulos foram e perguntaram ao Senhor, no versículo 5 fala, olhando as belas pedras, as dádivas, ao discípulo perguntaram, quando acontecerá isso? E que sinal terá da tua vinda? Aí o Senhor Jesus começa a explicar para eles que haverá terremotos, que haverá guerras e rumores de guerra, e que nesse meio tempo iria surgir muitas pessoas dizendo ser o Cristo, para tentar enganar, e a Bíblia fala que enganarão a muitos, que muitos seriam enganados, e nesse meio termo, a palavra aqui, Cristo, muitos Cristos, muitos virão em meu nome, quer dizer que pessoas se passarão por Cristo, ou então pregariam ali um outro evangelho, como nas cartas de Paulo, nós vemos que Paulo expressa essa preocupação com o final desse tempo, em que isso iria acontecer, pessoas pregando um outro evangelho, e se não é outro, ou melhor, se é outro, não é do verdadeiro Cristo, é de outra pessoa. Então nós vemos que o Senhor Jesus está alertando aqui, falou, olha, isso vai acontecer, e quando vocês ouvirem falar de guerra, quando vocês ouvirem falar de revoluções e rumores de guerra, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Então o Senhor falou, olha, quando estiver perto de fim, primeiro, antes de chegar ao fim, vai acontecer isso, guerra, rumores de guerra. Mas o Senhor falou para eles, olha, mas isso não será o fim, não vos assuste, porque isso não será o fim. Porque primeiro, aí Jesus estava dirigindo aqui a mensagem especificamente para os apóstolos. O Senhor está falando aqui no versículo 10, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Aqui o Senhor está falando
que no fim acontecerá isso. Acontecerá grandes pandemias. Só que o que Jesus falou? Antes, no versículo 12, Jesus fala para os discípulos, antes disso, antes de acontecer, vinham rumores de guerra, antes de acontecer epidemias, antes de acontecer grandes terremotos, antes de acontecer grandes coisas espantosas e sinais no céu, vocês serão lançados, alguns de vocês serão lançados e serão perseguidos, serão lançados em prisões, serão entregues nas sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Isso aqui Jesus estava falando para os discípulos. Olha, antes de tudo isso acontecer, vocês serão entregues nas sinagogas, vocês serão presos, vocês serão mortos para testemunhar a respeito do meu nome. Mas Jesus diz para eles não se preocuparem com o que há de responder, porque no momento o Espírito Santo responderia por eles naquele momento. E aí Jesus continua dizendo no versículo 16 que eles seriam entregues até por pais, por amigos, por irmãos, por parentes, e alguns deles seriam mortos. Mas Jesus fala, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Jesus dando a segurança, vocês podem morrer, mas a salvação de vocês está garantida. Nem um fio de cabelo de vocês perecerá. Vocês serão salvos. Vocês estarão seguros. Aí no versículo 20, Jesus começa falando, quando porém vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Aqui ele está falando da devastação de Jerusalém. Quando eles verem a Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui Jesus estava falando sobre a devastação que iria acontecer com Jerusalém, pelo motivo deles terem rejeitado a Cristo, por motivo deles terem perdido o tempo da visitação. E nós vemos que isso aconteceu. O general Tito cercou Jerusalém e devastou toda a cidade. E os judeus foram dispersos, levados cativos, e foram dispersos para outros países, para outros lugares. Essa dispersão aconteceu, porque Jesus tinha profetizado que isso iria acontecer. E Jerusalém foi pisado pelos gentios. Jerusalém foi pisado pelos gentios. Isso, até aqui essa palavra está voltada para o que já aconteceu lá em Jerusalém, lá no passado. Muitos interpretam isso como que vai acontecer ainda com Jerusalém. Mas isso aqui já aconteceu. O que Jesus tinha profetizado aconteceu. Jerusalém foi cercada e foi destruída por general Tito. A história conta com mais detalhes. Cairão a fio da espada. Muitas pessoas caíram, muitos judeus morreram, muitos foram dispersos por todas as nações. E a Bíblia fala que isso era até que os templos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Até que isso se complete. Até que a palavra seja propagada aos gentios. Jerusalém tinha que ser pisada pelos gentios. E o versículo 25 diz: haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas.
sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui já está falando o momento difícil da humanidade, daquilo que a humanidade irá passar, porque rejeitou Cristo, o Senhor da glória, porque rejeitou o Deus que salva, o Deus que cura e o Deus que leva para o céu. Rejeitou a única fonte, a única água que pode matar a sede espiritual, que é Jesus, o Senhor. E por esse motivo de ter rejeitado, dos gentios ter rejeitado, e não rejeitou aqui porque não conhecia. Não, eles rejeitaram, conhecendo, sabendo do que Cristo fez, sabendo do que Deus fez, mas mesmo assim eles não quiseram ouvir, não quiseram se arrepender das suas obras, não quiseram se arrepender dos seus pecados, e assim quiseram seguir a sua própria vida, o seu próprio desejo. Dessa forma, o Senhor veio e com sua ira veio e apertou essas nações, essas pessoas que rejeitaram a Cristo. Haverá homens que desmaiarão, está no versículo 26, de terror pela expectativa das coisas que ainda sobrevirão. Sabendo do que irá acontecer, eles se desmaiarão, porque é terrível o que virá ao mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. A Bíblia fala que as estrelas cairão do firmamento. Vejam só que tribulação terrível. Aí a Bíblia fala no versículo 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muitas das vezes nós vemos o que acontece, como hoje está acontecendo, várias catástrofes, vários acontecimentos, terremotos, maremotos, furacões, tempestades, que devasta muitos países, muitos lugares estão devastados, estão consumidos. Isso a Bíblia chama lá em Romanos capítulo de número 8, versículo 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Porque isso se chama gemidos da natureza. A natureza está gemendo, chorando, e isso é convulsão do que a natureza está passando por causa do pecado. Não porque ela quer mesmo, mas por causa daquele que sujeitou ela a isso. Porque sabemos que o homem foi colocado como dominador de toda a natureza, mas o homem se entregou ao pecado e assim consequentemente a natureza. E a natureza geme até hoje, chora, e ela tem convulsão. E isso que acontece são convulsões que a natureza passa, que a natureza sofre por causa do pecado. E isso vem a cada dia mais aumentando, por causa que ela está gemendo. Mas um dia acontecerá que essa natureza será liberta também da escravidão. E também nós que somos salvos, nós que fomos salvos por Cristo, que choramos hoje, que gememos hoje, que lamentamos hoje. Por quê? Porque o mundo nos oprime, porque o pecado nos aperta, porque o pecado nos assedeia toda hora para querer nos fazer parar e sucumbir ao pecado novamente, a fazer ser escravo dele. Nós gememos também, nós choramos também, nós gritamos também. E assim a Bíblia fala também que não somente nós, mas o Espírito que em nós habita, ele geme, ele chora, ele fala com Deus com gemidos inexprimíveis, que você não pode exprimir, que você não pode entender,
ele geme dentro de nós. A natureza geme, nós gememos, o Espírito Santo geme. Por quê? Por causa desse pecado, desse mal que tem afrontado, desse mal que tem entrado nas casas, desse mal que tem entrado no coração do homem. Livrai-vos pela sua vida. Salvai-vos desta geração perversa. Esta é a palavra de Deus. Porque dias virão em que você não terá mais oportunidade. O momento oportuno é hoje, de eu e você se livrar do pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus te dá o dom gratuito. Isso não é cobrança, Deus não cobra de você. Por isso que Hebreus diz: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa salvação foi dada de graça, porém ela custou muito caro. Sabe por quê? Porque o preço foi grande, não para você pagar, mas para o próprio Deus pagar. Por quê? Porque que ele fez? Ele entregou o seu filho. Ele enviou o seu filho unigênito para morrer, não no lugar de uma pessoa boa, mas no lugar de uma pessoa ruim igual eu e você. Você é ruim. Quantos pecados você cometeu? Não só em pecados que eu estou falando aqui, em pecados de ação, mas aqui na sua mente. Se alguém conseguisse pegar o que você está pensando ou o que você pensou nessa semana e colocasse num telão, no meio de uma multidão no estádio, você estaria tranquilo das pessoas verem os seus pensamentos? Eu acredito que não, você sairia correndo. Então você é pecador, eu sou pecador, nós somos culpados. Mas aí, por causa dessa culpa, o Senhor, Deus, enviou o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Mas aí, se eu e você não crermos, se eu e você abandonarmos, se eu e você não aceitarmos isto, qual é a nossa sentença? Se eu, por exemplo, vou colocar aqui no lugar, se eu vou e entrego meu filho para morrer em seu lugar, você está lá na guilhotina, pronto para ser cortado a sua cabeça. Aí eu pego, não, eu não quero que essa pessoa morra. Eu vou dar o meu filho aqui para morrer no lugar dela. Aí eu faço isso. Aí a minha filha morre no teu lugar. Aí você pega, vira as costas para mim, não me agradece, vai embora e não quer nem saber do que eu fiz por você. Você nem quer saber me conhecer, porque você nem me conhecia. Aí você nem quer me conhecer a minha família, conhecer minha história. Você não quer nem, não tá nem aí, vai embora, viver a sua vida. É isso que você está fazendo com Deus? Ele enviou seu filho para morrer no seu lugar. Você estava destinado ao inferno. Na realidade, nós, depois que o pecado entrou, o nosso destino é o inferno. E nada impede de nós ir para lá, a não ser a graça de Deus, a não ser o amor de Deus, a não ser Cristo. Então por isso que Hebreus diz, o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós, se nós não atentarmos a uma tão grande salvação? Rapaz, Deus fez isto por nós. Mas será que eu e você estamos dando devido ouvido, devido atenção para isso? Medite nisso. Se você não estiver dando, você pode estar correndo um grande perigo. Porque dias virão em que você não terá mais oportunidade. A porta da graça será fechada, assim como foi a porta ali da arca. A porta da graça será fechada. E o que será de você? Pense nisso. Porque a salvação de Deus, ela está estendida a todo mundo. Deus ama você. Deus ama todos nós. Mas será que nós damos essa devida atenção? Será que nós somos daquela pessoa que só queremos amor para nós e nada de dar amor para Deus?
Você já viu um relacionamento assim em que só a pessoa ama, só uma pessoa ama e a outra não está nem aí com o sentimento? Você acha isso perfeito? Você acha isso legal? Só uma pessoa está vivendo, a outra não. O relacionamento de Deus, se eu disser que creio em Deus, se eu disser que eu amo a Deus, eu vivo conforme Deus quer que eu viva. Como nós mostramos o amor a Deus? Quando nós praticamos os seus mandamentos. E a Bíblia fala que os seus mandamentos não são pesados. Porque se eu sou grato a Deus por ter dado vida a mim que estava prestes a cair no inferno, eu agora já não faço por uma obrigação, mas por amor. Então, se eu faço por amor, já não é custoso, já não é trabalhoso em fazer. A gente faz com gosto, com amor, com graça. Deus está te chamando para um particular com Ele, antes que seja tarde. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.